Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Conforme prometido na última aula, hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como que a liberdade absoluta em Sartre não possui um sentido abstrato, porque ela só adquire sentido no mundo real, no mundo concreto, sendo assim também. Então, além de ser ontológica e absoluta, ela é uma liberdade que não ignora a situação, a história, então ela não ignora o contexto que o ser humano se encontra. Em Sartre, nós não temos uma separação entre o absoluto e o concreto, isso é importante a gente frisar. Como vimos na primeira e na segunda aulas, nas quais nós falávamos sobre a intencionalidade, o para si, ou seja, o ser humano, não é nada mais além desse movimento em direção ao mundo. Por isso, ele não pode ser pensado sem essa relação. Falamos também na superação das visões idealista e realista dessa relação na concepção sartriana, que não vai dissolver o ser humano no mundo e nem o mundo no ser humano. Você vai ter, na verdade, a ênfase na própria relação. Nesse sentido, apesar da gente admitir a existência do mundo, independentemente do ser humano, é importante a gente ressaltar isso, o significado do mundo ele só vem à tona a partir do ser humano. E este só pode ser pensado no seu direcionamento a esse mundo que ele não é. Então, nesse sentido, Sartre conserva então o predomínio do sujeito em relação à significação do mundo, das coisas, dos atos, mesmo que sua existência não se dê de modo prioritário em relação à existência do mundo. Ou seja, você não está nivelando a questão de ontologia, a ideia de ontologia de ambos. Na verdade, você está falando da ideia de significação que o ser humano tem em relação ao mundo. Por quê? Porque ambos são autônomos, mas são interdependentes. A liberdade absoluta, ela não pode ser pensada fora dessa concretude. Nós somos condenados a sermos livres, mas essa liberdade só é tomada em seu sentido completo no mundo real em que vivemos. Nem mesmo pela imaginação nós conseguiríamos abstrair da realidade, porque ao tentar dirigir para fora da realidade, nós tomamos a realidade como uma referência. Então, mesmo aquela pessoa que pensa que consegue fugir do mundo através da imaginação, isso é impossível, porque a realidade é a referência que ela tem de mundo. Então, mesmo que ela tente fazer isso, ela está usando a referência do próprio mundo. Nós somos parecidos com uma pessoa que termina um relacionamento e tenta, por exemplo, a todo momento esquecer a outra pessoa. Mas essa tentativa é uma tentativa frustrada, porque ela só faz o quê? Ela sempre, cada vez que ela tenta esquecer, que ela deseja esquecer, ela só consegue lembrar cada vez mais. É preciso que o mundo real seja considerado para só depois ser negado ou ignorado, como nesse caso, em todos os casos. Por isso que, como eu disse na aula passada, a fuga reflexiva da angústia num processo de má-fé, ela acaba resultando em um exercício de liberdade. Por quê? Porque quando você tenta fugir da angústia, porque a liberdade seria exatamente esse sentimento de angústia pela sua responsabilidade, você acaba tendo uma reflexão em cima da própria angústia e exercendo a sua liberdade. Nós estamos em todos os nossos atos, mesmo naqueles atos que parecem passividade. Por quê? Porque mesmo não escolher já é uma escolha. Cada situação concreta em que o ser humano se encontra, por mais que pareça que não haja escapatória, ele a assume como só dele, porque sendo ontologicamente livre, é ele quem a significa da sua maneira. A maneira como lida com cada situação é o exercício da sua liberdade. E somente porque ele é livre e que pode escolher agir ou não agir em qualquer situação, inclusive a própria passividade, seria o resultado da escolha. Mesmo um preso em uma cela pode escolher o modo que ele vai lidar com a sua prisão. Ele não vai ignorar que ele está preso, Ele pode aceitar sua prisão como justa, pode aceitá-la como injusta, tentar fugir ou tentar buscar a sua defesa pela própria lei, Então, a sua situação dentro da cela, ela é real, mas como ele vai se posicionar diante disso que é a questão. Nenhum passado e nenhum presente podem determinar a nossa ação. Inclusive, se assim fosse, nós não encontraríamos pessoas que se contentam com a sua situação atual, porque todos tenderiam a superar a sua própria situação. Isso está claro, Mas, se eu disser que nem o futuro, nem os motivos determinam nossa ação, algum aluno poderia dizer, nossa, professor, como assim? Lógico que quando eu decido, eu tenho um motivo. Sim, existe um motivo, mas esse motivo não é determinante. Por exemplo, se você trabalha à noite, às vezes você reclama do sono, do cansaço, mas isso não ocorre, por exemplo, numa balada, em que você vira à noite
Por quê? Porque o sono e o cansaço não existem ou não são possíveis? Não, porque o significado que você dá a uma balada é diferente do significado que você dá ao trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar alegre, feliz o tempo todo, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo o seguinte, que existem significados diferentes a cada uma das situações. Né? É isso que a gente tem que pensar. Da mesma maneira, você pode deixar de trabalhar porque está gripado. Né? Como você pode achar que essa gripe não te impede de ir ao trabalho? Bem, veja bem, o motivo é a gripe, seria, não é? Mas em si, ela não é determinante. Quem define a que ponto ela é suportável ou não é a própria pessoa. Ou seja, o motivo só é evidente no momento em que nós agimos. Por isso, ele não limita a ação, mas é estabelecida no mesmo momento da ação. Ele é escolhido no momento em que a gente age. Então, motivo e ação estão juntos. A gente só sabe o motivo no momento da ação. E é só nesse momento que tudo faz sentido. Lógico que essa escolha nem sempre é racional, mas é baseada numa gama de significações que nós atribuímos aos fatos e ao mundo. Por isso, nós podemos, inclusive, prever um determinado tipo de atitude de uma pessoa, mesmo dizendo que ela não é determinada. Ou seja, existe um certo tipo de teleologia, né, uma finalidade das ações humanas. A isso Sartre vai chamar de escolha original ou projeto. Né? Por quê? Porque cada ser humano tem um projeto. Então, eu posso ter as pessoas falam assim, esse fulano de tal, a tendência dessa pessoa, por exemplo, no caso, é faltar serviço por qualquer coisinha, outro fala assim, não, esse é comprometido com o trabalho. São visões, né? Se somos livres para dar um sentido ao mundo, às coisas, aos acontecimentos, existe a escolha de um projeto que guiará todas as nossas escolhas. Mas esse projeto, essa escolha original, pode ser modificada a qualquer momento. Por exemplo, eu estudo, pois desejo passar no concurso público. E é exatamente nesse período que eu sou convidado para a maior quantidade de festas, que sou a todo momento requisitado nas redes sociais, etc. Já repararam como que é assim? Então, assim, você resolve não comer carne, né? De repente aparece um tanto de churrasco para você ir. Ou seja, é sempre assim, né? Mas você tem uma perspectiva, você tem um projeto, né? Mas eu evito todas essas distrações, pois meu projeto é passar em um concurso, ou seja, todas as minhas atitudes serão praticamente previstas tendo em vista o meu objetivo. Mas suponhamos que eu ache uma boa oportunidade de trabalho numa empresa privada e desista da carreira pública. Olha, essa escolha que eu modifiquei, né, essa escolha original, né, foi uma escolha livre, né? Nem por isso eu vou lamentar as escolhas anteriores que eu fiz em razão da outra escolha que eu tinha. Então, o projeto original é que vai definir aí todas as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Sartre também, ele lembra que muitas pessoas argumentam contra a liberdade o fato de que nós nascemos em um determinado lugar, em tal família, em determinada condição econômica, e isso, em tese, nos traria determinações, por exemplo, pelo clima, pela terra, pela raça, pela classe, pela hereditariedade, etc. Isso quando a gente não atribui à genética ou à anatomia fatores que são inteiramente ligados às nossas escolhas, como, por exemplo, o envolvimento no mundo das drogas ou do crime, né? Então, as pessoas, hoje, por incrível que pareça, tem cientista aí procurando o gene responsável pelo caráter dos criminosos, né? Mas é uma busca em vão, porque nós não somos exatamente determinados por nada, né? Por essa questão genética, assim. Ou seja, são escolhas que a gente faz ao longo da vida. Lógico que a gente não ignora que esses fatores existem, né? Eu arrolei vários fatores que eles estão presentes aí, mas eles não são determinantes. Nas palavras de Sartre, eles são apenas um coeficiente de adversidade. Mas coeficiente de adversidade até que ponto que a gente pode considerá-los como adversidade? Olha, toda situação depende do projeto que nós temos em relação ao nosso futuro. Nós temos duas opções: ficar lamentando o fato de nós estarmos em determinada situação, ou fazer algo dentro dessa mesma situação, ou até mesmo mudar essa situação em que a gente se encontra. Existem possibilidades, né? A Tanamara, no livro, né, que eu utilizei nessas aulas, ela vai fazer uma abordagem interessante, dar alguns exemplos interessantes. Um deles que eu achei interessante foi de uma pessoa baixa que pode se sentir alegre ou triste de acordo com a sua estatura. Ela pode se sentir alegre se ela, por exemplo, deseja ser ginasta olímpica, porque isso favorece quem é ginasta olímpico. Mas ela pode se sentir triste se ela desejar, por exemplo, ser jogador de basquete. Mas, diga-se de passagem, né, que nem mesmo essa ideia da estatura seria impeditivo para que essa pessoa fosse jogadora. Poderia ser uma dificuldade a mais, né, mas com certeza
se tornaria uma diversidade a ser superada, né? Então, ou seja, depende da escolha dela, se aquilo ali vai se tornar uma diversidade ou não, então depende da finalidade que ela se propõe. Outro exemplo é o que Sartre cita na quarta parte do Ser e o Nada, né? de uma montanha. A montanha ela pode ser uma barreira ou um obstáculo para quem deseja chegar rápido ao outro lado, ou pode ser uma dádiva para quem deseja escalar essa montanha, ter uma vista de toda a paisagem de determinada região. Ou seja, no final das contas, é a nossa escolha que vai definir se a situação em que a gente se encontra é um obstáculo ao nosso projeto ou um apoio para esse projeto. E como o projeto é livremente escolhido por nós, em qualquer circunstância, nós nos deparamos com o exercício da nossa liberdade. Mas é importante ressaltar que Sartre diferencia a liberdade do senso comum da ideia filosófica de liberdade. Ou seja, liberdade não é fazer o que se quer, mas é ter um projeto escolhido dentro de uma determinada situação. O que ele vai dizer no livro dele, O Ser e o Nada, né? Nessa edição minha aqui na página 595, olha. É necessário, além disso, sublinhar com clareza contra o senso comum que a fórmula ser livre não significa obter o que se quis, mas sim determinar-se por si mesmo a querer no sentido lato de escolher. Em outros termos, o êxito não importa em absoluto à liberdade. E ele vai continuar lá na frente. O conceito técnico e filosófico de liberdade, o único que consideramos aqui, significa somente autonomia de escolha. É preciso observar, contudo, que a escolha, sendo idêntica ao fazer, pressupõe um começo de realização, de modo a se distinguir do sonho e do desejo. Olha que interessante isso aqui, olha. A escolha, sendo idêntica ao fazer, pressupõe um começo de realização. Não é simplesmente uma escolha passiva. Por exemplo, aqui agora, né, não posso dizer assim, olha, eu escolho ser juiz de direito. Tá, peraí, escolhi ser juiz de direito, não vou fazer nada. Né? Não, eu vou começar a estudar, eu vou começar a fazer alguma coisa para colocar o projeto já em atividade, né? Exercer minha liberdade nesse momento em que eu ajo. A escolha não é determinada pela intenção só, mas é com a ação que ela é determinada, né? Por isso, ela não é uma liberdade abstrata de quem se afasta psicologicamente do mundo, mas sim de alguém que enxerga a sua realidade concreta e lhe dá um sentido. Por exemplo, uma pessoa baixa que planeja, por exemplo, ser médica, psicóloga, filósofa. Nesse sentido, a estatura não vai interferir nem positivamente nem negativamente, né? Mas dependendo do projeto, né, a sua estatura pode ganhar esse significado positivo ou negativo. Então, veja bem, em determinadas escolhas, não importa as situações em que a gente se encontra. Em outras escolhas, aquilo pode interferir positivamente ou negativamente. E aí que vem o coeficiente de adversidade. Ou seja, é certo que não escolhemos, por exemplo, o lugar e as condições socioeconômicas em que nascemos, mas somos nós que atribuímos um significado a isso. Por exemplo, o de superação de uma determinada condição e etc. Poderíamos dizer que tudo depende do ponto de vista. Sartre, inclusive, ele lembra um exemplo de Heidegger para demonstrar que até mesmo a faticidade do lugar é determinada pela livre escolha dos nossos fins. Ele vai dizer assim, olha... Página 607, olha. Heidegger mostrou como as preocupações cotidianas designam lugares aos utensílios que nada têm em comum, com a pura distância geométrica. Meus óculos, diz uma vez colocado sobre o meu nariz, estão muito mais longe de mim do que o objeto que vejo através deles. Veja bem, olha que interessante isso aqui. Né? O óculos, quando você coloca ele nos olhos, você não está preocupado com o próprio óculos, né? Mas com o que você enxerga com o óculos. Quem usa óculos sabe que a quase todo momento esquece, inclusive, que está usando óculos, né? Que está bem à frente dos olhos, né? E às vezes até procura esses óculos. Ou seja, o foco não é a distância física, mas aquilo que a gente escolhe. Naquele momento eu escolhi olhar lá para diante. Então o foco é outro. Por exemplo, se eu procuro os óculos, eles acabam se tornando o foco naquele momento. Mas se eu uso eles para observar outra coisa, eu mudei meu foco. Então, o que determina o significado de qualquer situação é sempre esse foco, ou seja, a finalidade escolhida por mim. E assim como o lugar não determina, nem mesmo o nosso passado nos determina. Em uma outra parte aqui, Sartre vai falar exatamente isso, que nem o lugar, nem o passado vão determinar. Por exemplo, se eu sou filho de um viciado em drogas, eu posso lamentar esse fato, seguir o exemplo do meu pai, ou da minha mãe, seja lá quem for, ou pensar, será que é isso que eu penso da minha vida, que eu desejo para a minha vida?
Sartre diz que não importa o que fizeram de nós, mas importa o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Inclusive, várias histórias de superação só têm relevância pelo fato de serem histórias de superação. Como eu disse na aula passada, isso explica inclusive o fato de que dois filhos de mesmos pais, com a mesma educação, com as mesmas condições, têm rumos tão diferentes na vida. Se nós não podemos mudar o passado, nós podemos mudar o significado que nós damos a esse passado. Isso é importante, porque é exatamente isso que vai transformar a nossa vida daqui para frente, né? Então por aí você vê que é uma coisa bem concreta, não é uma viagem na maionese, né? Mas enquanto nós pensamos no passado, em nossa situação concreta, nós estamos falando de uma relação do para si, o ser humano, e o em si, que são as coisas, ou seja, o mundo, né? Aquilo que não se modifica em si mesmo, mas nós trazemos significação ao mundo. Mas o em si só é nesse sentido o significado que eu lhe atribuo. Então, como que eu posso falar em liberdade quando eu penso no mundo em que há outras pessoas tão livres como eu, ou seja, na relação entre para si? O outro pode limitar a minha liberdade? Sartre vai dizer que sim. A resposta é sim. Mas só na medida em que eu me torno um em si para esse outro. Então, ou seja, a forma como o outro me vê, como o outro me significa, é que vai fazer com que eu me torne um em si para ele. Por exemplo, se uma pessoa atribui para mim um significado que eu não atribuo a mim mesmo. Mas a liberdade que temos é que nos garante a possibilidade de fugir a essa limitação. Se não fôssemos liberdade, nós não poderíamos conceber nem mesmo a possibilidade de superação da limitação que nos é imposta pelos outros, né? E isso traz um peso muito grande, uma responsabilidade, porque Sartre vai dizer o seguinte, olha, a consequência essencial de nossas observações anteriores é a de que o homem, estando condenado a ser livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro, é responsável pelo mundo e por si mesmo, enquanto maneira de ser. Ou seja, não há situação em que não sejamos responsáveis, mesmo que sejamos forçados a uma situação, como por exemplo numa guerra, ainda nós somos responsáveis pelo significado que atribuímos à participação que temos nessa guerra. Por exemplo, eu posso lutar na guerra por acreditar que ela vai trazer mais justiça ao mundo. Posso lutar na guerra porque não tive coragem de fugir, tive medo de ser preso por desobediência civil, né? Inclusive, posso não lutar na guerra, posso fugir. Mas posso fugir por vários motivos também. Posso fugir por covardia de lutar numa guerra ou por coragem, porque eu quero reafirmar meus princípios. No final das contas, eu carrego a responsabilidade de qualquer atitude que eu tomar. Entendeu? Então, o que acontece? Por mais que você tenha fatores que pareçam limitar nossa liberdade, nós somos, no final das contas, responsáveis por tudo que a gente faz. Para terminar essa aula, para não ficar muito longa, eu vou concluir com uma parte do trecho do livro que serviu de apoio para essas aulas, que são apenas uma introdução à filosofia de Sartre. Nós vamos voltar aqui em outras aulas falando um pouquinho mais. O que a Tanamara vai dizer na conclusão do livro dela? Olha, a filosofia de Sartre mostra o homem com todas as complexidades que somos e inseguranças que temos, com uma liberdade que é, ao mesmo tempo, absoluta e concreta. O filósofo nos mostra totalmente reais, inseridos na história, no mundo em que vivemos e, ao mesmo tempo, com o poder de significarmos e mudarmos a história, o mundo e nós mesmos. Se a responsabilidade que vem junto com a liberdade nos angustia, se ela nos mostra que não temos desculpas e justificativas para nossos atos e para nossa vida, ela também nos mostra que podemos modificar nossas vivências, transformar o modo de ver e viver a realidade, já que somos nós e só nós que livremente escolhemos o sentido do que nos acontece. E assim eu encerro essa aula. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.